Jesus, sabendo que a hora de sua partida estava próxima, reuniu-se com seus discípulos para celebrar a Páscoa. No cenário da sala, a atmosfera estava carregada de uma tristeza silenciosa, pois todos sentiam a iminência dos eventos que mudariam o curso da história. Durante a refeição, Jesus partilhou o pão e o vinho, simbolizando seu corpo e sangue. Enquanto fazia isso, seus olhos revelavam uma profunda melancolia, antecipando a traição iminente de um de seus próprios seguidores. A sala estava impregnada de uma atmosfera pesada, enquanto Jesus e seus discípulos compartilhavam sua última refeição juntos. Cada gesto de Jesus carregava um peso simbólico, e o som dos cânticos da Páscoa era quase ensurdecedor, em contraste com a tristeza visível nos rostos dos presentes. Quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, o silêncio se aprofundou, e uma sombra de tristeza envolveu a sala, prenunciando a traição que estava prestes a acontecer. No cenário sombrio da última ceia, a tristeza era palpável. Jesus, em agonia espiritual, retirou-se para orar no Getsêmani, e seus discípulos mal podiam compreender a intensidade daquilo que estava por vir. Enquanto Jesus suava gotas de sangue, a tristeza se intensificava, refletida nas expressões abatidas dos discípulos. O momento de traição se aproximava, e o choro silencioso ecoava na sala, enquanto Jesus buscava forças nos céus. No contexto da última ceia, João retrata a humildade profunda de Jesus ao lavar os pés de seus discípulos. Este ato tocante, carregado de simbolismo, evocava uma tristeza silenciosa entre os presentes, que se perguntavam sobre a magnitude do que estava acontecendo. A atmosfera da sala estava impregnada de emoções contidas, enquanto Judas se retirava para trair seu mestre. O coração de Jesus estava pesado e seus olhos refletiam uma tristeza que transcendia as palavras. Após a última ceia, Jesus levou seus discípulos ao Getsêmani, um jardim tranquilo. A tristeza pairava no ar enquanto ele se afastava para orar. Jesus estava profundamente angustiado, ciente da iminência de sua crucificação. Seu suor tornou-se como gotas de sangue, evidenciando a extensão de sua agonia. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus suplicava ao Pai para que afastasse dele o cálice da amargura. A cena era permeada por uma tristeza profunda, refletida na solidão de Jesus e na compreensão de que o caminho da redenção seria extremamente doloroso. O cenário silencioso do Getsêmani foi palco de uma agonia espiritual intensa, uma batalha cósmica jamais vista. Jesus, visivelmente perturbado, revelou sua tristeza aos discípulos. Ele implorou a Deus que, se possível, afastasse dele aquele cálice amargo. Os discípulos, sonolentos e incapazes de compreender completamente a gravidade do momento, testemunharam a tristeza profunda de seu mestre. Enquanto Jesus voltava repetidamente para encontrá-los adormecidos, a solidão e a dor se intensificavam. No Getsêmani, Jesus enfrentou uma angústia que transcendia o entendimento humano. Ele se afastou dos discípulos, caído com o rosto em terra, em profunda tristeza. Os discípulos, pesados pelo sono, mal conseguiam perceber a magnitude da batalha espiritual que Jesus travava. Um anjo do céu apareceu para fortalecê-lo, enquanto ele suava como grandes gotas de sangue. A tristeza era tangível, enquanto Jesus, em profunda agonia, aceitava a vontade do Pai, resignando-se ao sacrifício iminente. A traição e prisão de Jesus são eventos dolorosos e emocionantes que marcaram os momentos finais antes de sua crucificação. Aqui está um relato detalhado, destacando a tristeza e a intensidade emocional dessas passagens nos evangelhos.
Na escuridão da noite, Judas, guiado pela traição, se aproximou de Jesus com um beijo. A tristeza estava nos olhos de Jesus enquanto ele enfrentava a chegada daqueles que o levariam à prisão. Seus discípulos, percebendo a traição, reagiram com espadas, mas Jesus os deteve, submetendo-se ao destino que estava diante dele. A tristeza e a desolação aumentavam à medida que Jesus era levado pelas autoridades e seus seguidores se dispersavam em medo. A traição foi sinalizada pelo toque de lábios de Judas, lançando uma sombra escura sobre o cenário noturno. Jesus, cercado por aqueles que vinham prendê-lo, experimentava uma tristeza profunda diante da traição de alguém que compartilhara seu convívio íntimo. Enquanto os discípulos fugiam assustados, um jovem, envolto em lençóis, foi deixado para trás, simbolizando a dispersão da comunidade e a solidão crescente de Jesus. A traição foi selada pelo beijo de Judas, e a tristeza pairava sobre o Getsêmani. Jesus questionou a necessidade de sua prisão, enquanto seus discípulos, percebendo a inevitabilidade do momento, perguntavam se deveriam usar a espada. No entanto, Jesus os impediu, aceitando a vontade do Pai. A tristeza se aprofundava enquanto ele era conduzido, como um cordeiro ao matadouro, pelas mãos daqueles que o traíram. Na escuridão da noite, Judas guiou as autoridades ao encontro de Jesus. A traição se materializou no beijo de Judas e a tristeza se refletiu no semblante de Jesus. Ele enfrentou corajosamente a multidão armada, expressando sua divindade ao dizer: "Eu sou". Mesmo diante do poder que ele poderia ter invocado, Jesus escolheu se submeter. A tristeza se intensificou quando Pedro, em um impulso desesperado, cortou a orelha de um servo. Mas Jesus, em sua tristeza, curou o ferido, revelando seu coração de compaixão, mesmo em meio à traição e prisão. Após a prisão, Jesus foi levado ao sumo sacerdote Caifás. A atmosfera no tribunal era carregada de hostilidade e desdém. Testemunhas falsas surgiram e a tristeza estava visível no rosto de Jesus, que permanecia em silêncio diante das acusações injustas. Quando Caifás o interrogou sobre sua divindade, Jesus respondeu com uma declaração profética que o sacerdote interpretou como blasfêmia. O desespero e a tristeza cresceram enquanto Jesus era zombado, cuspido e golpeado pelos guardas. O julgamento diante do Sinédrio foi um cenário de tristeza profunda. Os líderes religiosos buscavam testemunhas para condenar Jesus, mas suas acusações eram inconsistentes. A tristeza estava no olhar de Jesus, que enfrentava acusações falsas e testemunhos distorcidos. O silêncio de Jesus ecoava na sala, enquanto ele era ridicularizado e maltratado pelos que deveriam representar a justiça. O golpe mais doloroso veio quando Jesus afirmou ser o Filho de Deus, levando os líderes religiosos a declararem blasfêmia e a sentença de morte. O julgamento religioso em Lucas destaca a negação de Pedro, aumentando a tristeza da situação. Enquanto Jesus estava diante do Sinédrio, Pedro, em meio à pressão, negou conhecê-lo 3 vezes. A tristeza era evidente no olhar de Jesus, que percebia a fraqueza humana e a solidão que envolvia até mesmo seu confidente mais próximo. Mesmo sendo injustamente condenado, Jesus suportava a tristeza silenciosamente, mantendo sua dignidade diante das acusações. O julgamento diante de Anás e Caifás, conforme registrado por João, revelou a tristeza de Jesus diante da injustiça. Anás interrogou Jesus sobre seus ensinamentos, mas a resposta de Jesus resultou em um golpe de um soldado. A tristeza era palpável enquanto Jesus enfrentava a violência sem justificativa. Ele foi então levado a Caifás, onde testemunhas falsas novamente falaram.
A tristeza se aprofundava enquanto Jesus era golpeado e zombado, antecipando o caminho que o levaria à cruz. Pedro nega conhecer Jesus 3 vezes, cumprindo a profecia. A negação de Pedro é um episódio profundamente triste e emocionalmente impactante na narrativa da prisão e julgamento de Jesus. Após a prisão de Jesus, Pedro estava entre os curiosos que observavam o julgamento de longe. À medida que se aproximava do fogo, uma serva o identificou como um dos seguidores de Jesus. Pedro, temendo por sua própria segurança, negou veementemente conhecer o Mestre. A tristeza envolvia o coração de Pedro quando o galo cantou pela 3ª vez, e ele se lembrou das palavras de Jesus, percebendo a profundidade de sua traição. As lágrimas de arrependimento e tristeza inundaram seus olhos. No pátio do sumo sacerdote, Pedro foi confrontado por diversas pessoas que o identificaram como discípulo de Jesus. Sua negação tornou-se mais intensa e contundente, acompanhada pelo canto do galo, que ecoava como um triste lembrete das palavras de Jesus. O olhar de Pedro encontrou o de Jesus no momento da negação final, e a tristeza nos olhos do Mestre penetrou fundo na alma de Pedro, deixando-o devastado pela consciência de sua fraqueza. Antes mesmo da negação, Jesus havia predito que Satanás pediria para peneirar Pedro como trigo. A tristeza estava presente nas palavras de advertência de Jesus. Ele alertou Pedro sobre a negação iminente, mas Pedro, confiante em sua lealdade, não percebeu completamente a gravidade da situação. A tristeza de Jesus era palpável ao ver o amigo próximo caminhando para a queda. Pedro seguiu Jesus até o pátio do sumo sacerdote, mas ao ser questionado, negou conhecê-lo. A tristeza aumentou quando Pedro, apesar de sua bravura anterior, cedeu à pressão e traiu seu mestre. As lágrimas de arrependimento vieram quando Pedro, diante da repetição da acusação, lembrou-se das palavras de Jesus. A tristeza era evidente nos olhos de Pedro, enquanto percebia a profundidade de sua negação e o cumprimento das palavras preditivas de Jesus. O julgamento romano de Jesus é uma parte crucial e emocionalmente intensa da narrativa dos eventos que levaram à crucificação. Pilatos, o governador romano, sentou-se no tribunal e questionou Jesus. Pilatos, embora reconhecesse a inocência de Jesus, cedeu à pressão da multidão. O coro das vozes clamando por crucificação ecoava na atmosfera carregada. Pilatos, lavando as mãos em sinal de sua relutância em condenar Jesus, pronunciou a sentença trágica. O julgamento romano começou com uma cena carregada de tristeza no palácio de Pilatos. Os líderes religiosos apresentaram Jesus como um criminoso, buscando sua condenação. Pilatos, intrigado pela natureza do reino de Jesus, buscava uma maneira de libertá-lo. A tristeza envolvia Jesus enquanto ele explicava que seu reino não era deste mundo. Pilatos, em um gesto de desespero, entregou Jesus para ser crucificado, e a tristeza era palpável diante da entrega do justo para o castigo dos ímpios. Jesus carrega a cruz até o Calvário. O caminho da cruz, também conhecido como Via Crucis, é um dos momentos mais tristes e emocionalmente carregados na narrativa da paixão de Cristo. Após a flagelação, os soldados obrigaram um homem chamado Simão de Cirene a carregar a cruz de Jesus. A tristeza pairava sobre a cena, pois Jesus, debilitado pela brutalidade sofrida, seguia pelo caminho da dor. Simão, inicialmente um observador distante, agora se tornava participante involuntário no triste percurso em direção ao Calvário.
A multidão observava enquanto o peso da cruz era compartilhado e a atmosfera carregada de tristeza era visível nos rostos dos que testemunhavam. No Evangelho Marcos, Simão de Cirene também é mencionado como aquele que carregou a cruz atrás de Jesus. A tristeza era evidente enquanto a procissão avançava. Jesus, em sua debilidade física, enfrentava a Via Crucis com uma tristeza profunda. O som dos passos pesados, misturado ao murmúrio da multidão e ao rangido da madeira da cruz, criava uma atmosfera carregada de luto e dor. Lucas narra o caminho da cruz, com destaque para as mulheres que seguiam, lamentando e chorando por Jesus. A tristeza ecoava nas palavras de Jesus, que dirigiu palavras de consolo às mulheres. A multidão observava enquanto Jesus seguia, e a tristeza era visível nas lágrimas e nos rostos de seus seguidores. O caminho da cruz tornou-se um símbolo comovente da tristeza e do sacrifício que Jesus estava prestes a enfrentar. A crucificação é o ponto culminante da paixão de Cristo, um evento profundamente triste e emocionalmente carregado. Após o caminho da cruz, Jesus foi crucificado no Gólgota. A tristeza envolvia cada aspecto desse momento terrível. Os soldados pregaram suas mãos e pés na cruz, e Jesus experimentou uma dor intensa. As palavras de perdão e compaixão proferidas por ele revelaram sua tristeza em meio ao sofrimento. A escuridão que cobriu a terra simbolizava o peso do pecado e da tristeza. À medida que Jesus morria, o véu do templo se rasgava, indicando o acesso agora aberto a Deus. A tristeza era palpável enquanto a multidão se dispersava, percebendo a magnitude do que tinha acontecido. A descrição de Marcos destaca a tristeza da crucificação com detalhes gráficos. A multidão observava enquanto Jesus era pregado na cruz, e a tristeza permeava o ar. Os insultos dos transeuntes e dos líderes religiosos aprofundavam a dor. A escuridão que se abateu sobre a terra refletia a tristeza cósmica daquele momento. O grito de Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Ecoava a tristeza da separação temporária de Deus. A narrativa de João destaca a tristeza da crucificação através dos detalhes emocionais e teológicos. Jesus carregou sua própria cruz até o Gólgota. A tristeza era visível enquanto os soldados lançavam sortes sobre suas vestes. Jesus, vendo sua mãe e João ao pé da cruz, expressou seu cuidado e preocupação, aumentando a tristeza do momento. A lança perfurando seu lado foi um evento trágico que testemunhou sua morte. O sepultamento de Jesus, com a participação de José de Arimateia e Nicodemos, trouxe uma tristeza profunda, mas também um toque de reverência. O sepultamento de Jesus é um episódio carregado de tristeza, marcando o fim da jornada terrena do Messias. Ao anoitecer, um homem rico chamado José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus, aproximou-se de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos concedeu, e José envolveu o corpo em um lençol limpo e o colocou em seu próprio túmulo novo. A tristeza envolvia cada ação, pois os discípulos enfrentavam a dura realidade da morte de seu mestre. Os líderes religiosos, preocupados com a possibilidade de fraude, selaram a pedra e colocaram uma guarda junto ao túmulo. O silêncio da noite foi interrompido pelo som das pedras sendo seladas, ecoando a tristeza da partida de Jesus. No entardecer, José de Arimateia foi corajoso o suficiente para pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Com cuidado, José desceu o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol e o depositou em um túmulo escavado na rocha.
A tristeza estava presente no cuidado meticuloso de José e nas lágrimas dos que testemunharam o sepultamento. A pedra foi rolada à entrada do túmulo, sinalizando o fim trágico de uma vida extraordinária. José de Arimateia, um membro do Sinédrio, deu um passo ousado ao pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Com respeito e tristeza, José envolveu o corpo em um lençol e o colocou em um túmulo. As mulheres que haviam seguido Jesus observaram o sepultamento e planejaram voltar depois de descansar durante o sábado. O sábado foi um dia de luto, enquanto a tristeza se aprofundava na ausência de seu mestre. José de Arimateia, auxiliado por Nicodemos, preparou o corpo de Jesus com uma mistura de mirra e aloés, envolvendo-o em faixas de linho. O túmulo, situado em um jardim, foi escolhido para o sepultamento. A tristeza estava presente no cuidado meticuloso e nos gestos reverentes dos dois discípulos. Enquanto a pedra era rolada para fechar a entrada do túmulo, a tristeza era acentuada pela sensação de finalidade e pela perda irreparável. A história da paixão, crucificação e sepultamento de Jesus é permeada por uma profunda tristeza e sofrimento. Mas é precisamente neste cenário sombrio que se desenha a aurora da esperança eterna. A tristeza e a melancolia do sepultamento se transformam em um prelúdio para o triunfo da ressurreição, um evento que transcende toda a dor terrena e inaugura a promessa de vida eterna. A tumba, selada e guardada, torna-se o palco para a maior reviravolta da história humana, a ressurreição de Jesus Cristo. Este é o ponto culminante, onde a tristeza cede lugar à alegria, a escuridão é dissipada pela luz da vida e a morte é vencida pela promessa da redenção. A ressurreição não é apenas um capítulo final, é um novo começo, um testemunho da vitória divina sobre o sofrimento e a morte, convidando todos a celebrarem a esperança renovada e a vida eterna em Cristo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo. Deus abençoe vós grandemente.